Boa noite, galera do Centro Espírita Geros Gonçalves. Essa é a terceira tentativa de gravação da palestra de vocês hoje. Eu tentei fazer ao ar livre, porque eu estou em Minas Gerais, em Extrema, mas não deu certo. Era som de passarinho demais, som de piscina, som do povo falando, som de cachorro. Mas foi legal, deu para trabalhar bem o tema que a gente vai falar hoje, deu para preparar bem aquilo que eu quero falar com vocês. Só que eu não vou conseguir de pano de fundo a natureza toda que eu queria. Vocês se recordam que o mês passado nós tratamos de um assunto chamado feridas emocionais. Tá aqui até o papelzinho que a gente tratou. E a gente explicou durante a palestra a necessidade da gente aprofundar. E é isso que a gente vai fazer. De alguma forma a gente vai aprofundar essas palestras. E hoje o tema especificamente é abandono emocional. E aí eu completei um pouco, né? O abandono e o crescimento espiritual, porque eles têm relação profunda, né? O sentimento de abandono, que nós às vezes temos, e o nosso crescimento espiritual. E antes da gente começar, convido a todos para nós fazermos o início da palestra de hoje, mentalizando a figura de Jesus. Então fechemos os nossos olhos, mentalizemos a figura de Jesus, mentalizemos o nosso mestre é fantástico. A doutrina espírita é uma doutrina fantástica que fornece material para a gente compreender uma série de coisas que acontecem no dia a dia. Isso também serve como material de apoio para os nossos tratamentos pessoais, seja do nível que for. Então vamos rogando a Jesus a sua presença, rogando a Allan Kardec, rogando aos espíritos superiores, rogando aos nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais, que nos façamos presentes hoje na palestra de hoje. Que a gente consiga trabalhar o tema que a gente precisa trabalhar, que a gente seja muito feliz em discorrer sobre o tema que a gente tem que discorrer hoje, que a gente consiga ser feliz e trazer esse material tudo para a nossa vida, tentando vencer ou romper situações que nos incomodavam e ainda nos incomodam. Então vamos iniciar fazendo aquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no mais alto dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos erros, na mesma medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite de novo a todos. E antes da gente começar a falar sobre abandono e crescimento espiritual, eu queria deixar claro uma coisa que talvez a gente tivesse que tratar na palestra anterior e não tratou, mas que a gente tem espaço hoje para tratar. A questão é a doutrina, né? Nossa doutrina, a doutrina espírita, ela não é baseada simplesmente em aspectos religiosos. Ela é principalmente calcada em aspectos filosóficos e aspectos científicos. Filosóficos trazendo lógica, respostas sobre problemas da vida, sobre questões sobre de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu deixo de fazer, questões éticas importantes de comportamento, mas também numa veia importante de ciência, uma veia empírica, prática, de observação, de descobrimento de conceitos, de análise de conceitos e utilização de conceitos para a explicação da vida, essa parte filosófica que a gente falou, né? E isso é importantíssimo quando a gente pega esses dois pilares da doutrina, porque somados esses dois pilares nos dão como consequência a existência sim de um Criador, de um Deus, e nos aproxima dele, que nada mais é do que os fundamentos da religião. Mas não é uma religião baseada em uma fé cega, baseada em simplesmente acreditar no que nos dizem ou deixam de dizer. Ao contrário, é aí que surge a diferença da doutrina espírita em relação a outras religiões, a outras filosofias religiosas e a outras posturas religiosas. A nossa fé é baseada numa fé raciocinada,
é baseada numa fé que tem toda a inferência da nossa existência, toda a inferência de quem nós somos e principalmente do nosso raciocínio em cima de todos os conceitos espíritas. Então, e Kardec coloca assim, poxa, é mais importante a gente rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira, né? Então, o que ele quis trazer pra gente é a necessidade que a gente tem de raciocinar, pensar e trabalhar em si. O tema de hoje, que é um desdobramento do tema da palestra passada, abandono, é um tema da área da psicologia, da área da psiquiatria, é um tema da área do ser humano, da saúde humana, não exatamente só física, mas da saúde como um todo do ser humano. E a doutrina espírita, em nenhum momento, ela deve ser utilizada como substitutiva dessas questões. Nós vamos usar a doutrina espírita para entender essas questões e validá-las. Vocês não vão me ver aqui hoje falando, olha, não existe abandono, não existe consequência do abandono, essas coisas não existem. Não, vocês não vão ouvir falando isso. Ao contrário, vocês vão vir afirmando isso e dando as causas do porquê acontece, né? É essa a função da doutrina espírita, porque compreendendo o fenômeno, nós temos mais facilidade de compreender as soluções desses fenômenos. E nem sempre são soluções rápidas ou soluções pontuais. Às vezes trabalha a estrutura inteira daquele ser humano. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, tema de hoje, sentimento de abandono, é descobrir as suas origens, né? Eu poderia dizer que o sentimento de abandono é um sentimento infantil. Nossa, Marcelo, você está querendo dizer que o sentimento de abandono é um sentimento menor, sem importância? Não, de forma alguma. Ao contrário, eu quero imprimir em vocês a ideia de que esse sentimento é um sentimento infantil e de maior importância, não de menor importância. A infância, para o espírito, diz a doutrina, Chico também traz muito material sobre isso, é fundamental, porque ela a infância é o momento em que o espírito, que tem toda uma bagagem espiritual, nasce com tendências, algumas positivas, outras negativas, e os pais possuem, nesse período, por conta vamos assim dizer, o espírito estar se familiarizando com um novo corpo físico, esse é o momento onde que os pais podem impulsionar os filhos para as tendências positivas e frear, atenuar e, se possível, eliminar as tendências negativas. Essa é a função da infância. A infância é o momento do espírito, quando ele nasce, ele se familiarizar com o corpo, se familiarizar com a família, as primeiras familiarizações sociais, né, com o contexto do novo corpo dele, né, que veio projetado do plano reencarnatório, e até que ele tenha posse de tudo isso e posse plena das faculdades espirituais dele, o que vai se dar depois dos 15 até os 20 anos, ele começa a ter posse plena disso. Antes disso é um momento que os pais podem amoldar aquela criança, tentando fazer com que ela elimine algumas tendências ruins. Então, a gente percebe, e a doutrina nos fala, que a infância é um momento importantíssimo. Então, esse sentimento de abandono que surge neste momento de infância é um sentimento que vai se perpetuar ao longo do tempo, e eu, com 50, posso trazer junto comigo dificuldades em relação a isso também, como qualquer outra pessoa. Então, assim, a origem é na infância, então, nesta vida atual. E a sua origem está baseada em um princípio básico, na ausência dos pais, ou de um, ou de outro, ou até dos dois, né? É uma ausência, é um abandono, é não ter, né? Esse não ter, essa ausência, esse abandono, ele pode ter duas causas. Eu diria que, na verdade, as causas são sempre atuais. E as causas atuais podem refletir uma causa remota, uma causa de vidas passadas, né?
Vamos começar pelas causas atuais. Vamos entender assim, tá? Uma família comum, pai, mãe, criança, o sentimento de abandono pode aparecer entre pais e mães bem estruturados. Pais e mães presentes, avós presentes, bem educados, com boa estrutura. O sentimento de abandono pode aparecer aí por um mal entendido da criança. Pode acontecer. A criança, em algum momento, ela se sente só, ela se sente abandonada, porque ela tem dificuldade nesse período de infância em fazer uma elaboração de tempo e de espaço. Então, a mãe está fazendo a mamadeira na cozinha, a criança está na sala, ela pode se sentir abandonada, porque ela não sabe elaborar espaço. A mãe ficou 5 minutos fazendo aquela mamadeira, a criança pode sentir isso como uma eternidade, uma dificuldade de elaboração de tempo. Então, já começamos assim, poxa, 2 pais estruturados podem, de alguma forma, trazer ou imprimir ou permitir o surgimento de um sentimento de abandono? Pode, sem problema algum. Imagine aqueles pais que, e a gente sabe que para ser pai não tem manual, não existe faculdade, não existe disciplina, não existe escola. Então, por mais que os pais estejam preparados, por mais que os pais desejem uma criança, existem coisas que acontecem que os pais não estão preparados. Imagine aqueles pais que não estão estruturados. Que ou a mãe está presente porque o pai tem que trabalhar muito, ou o pai está presente porque a mãe tem que trabalhar muito. Ou a criança está aqui e a mãe quer ficar muito na televisão, ou hoje em dia muito no celular. Não brinca com aquela criança, né? Hoje, uma das coisas que a gente percebe é os pais brincando um pouco com as crianças brincando muito com o celular. É possível surgir um sentimento de abandono aí. Então, pais despreparados podem gerar sentimento de abandono da criança. Pais que usam do descaso para com os filhos também pode. Falta de afinidade entre os 2 pais, entre o pai e uma mãe, pode gerar. E entre o pai e o filho, a mãe e o filho, também podem gerar sentimento de abandono. Então, a gente começa a perceber que são muitas causas que podem dar origem ao sentimento de abandono. Imagine, hoje em dia, as mães solteiras. E no passado a gente tinha as viúvas, os viúvos, as avós que cuidavam das crianças, porque pai e mãe tinham que sair para trabalhar. Hoje a gente ainda tem isso, né? Criança relegada a um parente, porque os pais não têm tempo. Então, algumas transformações aí de ordem social e econômica também facilitam, de alguma forma, o surgimento do sentimento de abandono. E tem causas espirituais? Tem. Principalmente em relação àquela criança. Essa criança já traz dentro dela uma tendência a esse sentimento, uma dificuldade de elaboração, uma dificuldade em relação a um dos genitores. Isso também tende a imprimir, a facilitar o surgimento desse sentimento de abandono. Então, as causas são tantas que a gente poderia dizer que todos nós temos, ou no menor ou no maior grau, um pouquinho de sentimento de abandono. E até as pessoas que acham que não têm, elas acabam tendo um pouquinho de sentimento de abandono. E aí, tá, Marcelo, você trouxe as causas atuais. Como uma causa passada poderia estar relacionada com isso? Um exemplo clássico: pais que antagonizam com o filho. O pai que antagoniza com o filho. A mãe que antagoniza com o filho, né? Inimigos de vidas passadas. Qual a tendência desse pai? Embora a gente leia muito em Chico Xavier que o pai aceita, nós vamos tentar, nós vamos cuidar, a gente vai fazer de tudo, mas será que na hora de fazer realmente as promessas são cumpridas? Né? A gente sabe aí que tem muitos pais que não suportam os filhos e que traduzem no filho não suportar do pai também. Isso é um fato.
Então, essa pode ser uma causa pretérita, uma causa remota, uma causa anterior. As desavenças espirituais entre aqueles 2 seres, ou aqueles 3 seres, ou o núcleo familiar em si. Né? Essas desavenças, essas disputas, elas dão origem a planos reencarnatórios, onde a base daquele plano reencarnatório é os compromissos de resgate. Há um resgate entre pai e filho, há um resgate entre mãe e filha, há um resgate entre eles. Então, nós já começamos aí com uma possibilidade atual do surgimento de sentimentos dessa espécie, abandono, rejeição, muito grandes, por conta de compromissos que foram assumidos para não acontecer assim e que nem sempre são colocados na prática de forma adequada ou conveniente. Tá, tudo bem. Isso são fatos, né? Então, assim, nós também temos que deixar claro isso. Esse antagonismo entre pai e filho, eles não são culpa só de pais ou culpa só de filhos. O filho retrata um relacionamento ruim. O filho traz com ele o produto de um relacionamento ruim, que é esse abandono. E assim, tá, por que a criança elabora isso? Por que a criança traz esse sentimento? Porque esse sentimento surge na criança, durante a infância. Primeiro porque todos nós, de certa forma, temos um medo de ausência. Por mais que as pessoas falem, eu sou capaz de viver sozinho, eu questiono isso. A doutrina fala que nós somos seres sociais, que vivemos em grupos, vivemos em pares. E olha só, a coisa é tão interessante que para a existência de uma criança é necessário um pai e uma mãe, um masculino e um feminino. Isso é um papel social, que não pode ser deixado em segundo plano. 2 mulheres não geram uma criança, 2 pais não geram uma criança. Ah, mas eu conheço famílias de 2 mães com a criança. Sim, ora a mãe terminou um relacionamento com alguém, ora ela fez uma produção independente por inseminação artificial, mas precisou de um homem. No caso, doador. E os homens, às vezes, adotam crianças. 2 casais masculinos adotam uma criança que foi rejeitada por um casal heterossexual. Algo que a gente não pode esquecer. E aí nós temos uma família que já tem, embora a boa vontade dos 2 pais, das 2 mães, mas já tem um certo traumazinho aí para elaborar. Né? A criança vai precisar elaborar, ter 2 mães, elaborar, ter 2 pais. Pode elaborar muito bem? Claro que pode, sem sombra de dúvida. Isso pode não ser nenhum problema para ela, mas também pode ser um problema para ela. Tem pessoas que chegam na vida adulta, eu não conheço meu pai, eu quero conhecer meu pai. Né? Eu sou adotado, eu sei que fui adotado, mas quero conhecer minha mãe. Aí a gente já percebe que tem alguma coisa ali da infância que ficou embutida e que se espalha, né, na vida daquela pessoa e que pode ter consequências, tá? Eu já expliquei para vocês que as crianças têm dificuldade de elaborar tempo e espaço, né? Às vezes você está próximo dela, mas ela se sente longe de você. E criança geralmente é lúdica. Se a gente pegar as desenhos de criança, tudo é lúdico, às vezes sem muita lógica. Porque as questões são mais sentir do que pensar. A criança sente, mas o raciocínio dela está sendo formado durante aquela encarnação. O espírito raciocina, sim, mas ele não consegue manifestar o raciocínio dele através do cérebro físico, que não permite isso. Então, as elaborações mais lógicas são mais difíceis. As que se traduzem como resposta a sentimentos são mais prontas, rápidas, e se embutem na vida da pessoa, e se embute na consciência da pessoa, e às vezes faz com que uma pessoa ela se apegue demais, ou se apegue facilmente às pessoas, ou tenha dificuldade de se apegar a pessoas. Esse é só um exemplo. Quando eu falei em negligência dos pais em relação aos filhos, existem uma série de negligências diferentes.
Uma em relação aos interesses do filho, outra em relação às situações da criança. Uma criança está, né, mijada com fralda e o pai leva horas até trocar. Sabe que tá mijada, tá, trocar para quê? A gente passa uma pomadinha. Isso tem consequência, isso repercute para a criança. Nos interesses da criança, a criança está com fome e o pai relega aquilo, ou não se preocupa com aquilo. Ou a criança quer muito uma coisa e o pai não consegue explicar para a criança que aquilo não é possível naquele momento, mas surge uma investida enérgica, até arbitrária, em relação aos interesses da criança. A criança, ela precisa de afeto numa quantidade certa. Se tiver exagero nesse afeto, também nós criamos problema. Talvez aqui, e muitas vezes, os pais procuram dar afeto demais para tentar eliminar esse sentimento de abandono, e não nem sempre é assim que acontece. Tem pais que às vezes não se preocupam com a afetividade da criança. Eu dou um brinquedinho, ele brinca lá com o tablet dele, ele é tão inteligente, e relegam aquela criança. Deixam aquela criança à mercê de uma tecnologia, mas uma tecnologia que não ensina, que não sente, que não permita que se sinta. E a criança acaba ficando fria em relação à afetividade, fria em relação ao sentimento, e pode se sentir abandonada. Quais são as consequências, então, desse abandono? Primeiro, é sentir solidão o tempo todo. Tá no meio de pessoas e falar assim, eu estou no meio de várias pessoas, mas eu não me sinto pertencente àquele grupo. Eu sinto que eu não faço parte daqui. É aquela musiquinha, né? Eu não sou daqui, eu não tenho amor, né? E assim vai. A pessoa nunca se sente pertencente ao grupo em que ela está ao longo da vida. Está num casamento, não sente que pertence ao outro cônjuge. Ela sempre se sente só. Ninguém se interessa pelos interesses dela, ninguém se interessa pela afetividade dela. E aí, dali pode acontecer duas coisas. Como ela está sempre em solidão, ela pode sair em busca de cativar as pessoas e exagerar nisso. Então ela perde a identidade dela para ser o que o outro quer, para se sentir aceita. Ou ela vai ao inverso. Como eu não sou aceita, eu também não vou disputar nada. E eu abandono a todos que estão à minha volta. Né? Esses são os dois polos bem diferenciados. Né? Ou eu aceito tudo que fazem comigo, eu preciso da aprovação de todo mundo, eu preciso me sentir pertencente, eu preciso que o outro me aceite, então eu corro atrás do outro para fazer tudo o que ele quer. Ou o contrário, né? O polo bem inverso, que a pessoa fica totalmente obliterada, totalmente bloqueada para qualquer tipo de sentimento, de afetividade. A tendência também desse tipo de pessoa é chamar atenção. Então você chama atenção ou sendo carinhoso demais ou sendo agressivo demais. Se eu preciso chamar atenção, ninguém me vê, ninguém me percebe, então eu quero chamar a atenção. Então são pessoas rebeldes, carentes demais. São aquelas pessoas que falam assim, você é dramático demais. Você é teatral demais. Você é sentimental demais. Por quê? Porque aquela pessoa está tentando se expressar e chamar a atenção daquelas formas. Outras pessoas que não têm esse problema de afetividade ou têm e agem de forma diversa, não conseguem compreender e tolerar isso, nem aceitar isso. E aquela pessoa fica com dificuldade de elaboração e a tendência é desagradar o outro. E desagradando o outro vai ficar mais só. Né? As pessoas também que têm abandono, se sentem abandonadas, elas têm mais... elas dão mais valor aos interesses alheios do que aos próprios interesses. Então, aquela pessoa que precisa dormir e alguém fala, me leva até ali, a pessoa não dorme para ir levar o outro lá. O interesse do outro sempre é mais importante que o dela. Né? Por quê? Porque eu não sou ninguém.
E isso faz com que essas pessoas também tenham uma dificuldade muito grande de desapegar. Então, quando algo surge e ela se sente pertencente a ele, e ela se sente daquela pessoa, ela tem dificuldade de desapegar. Então, às vezes são pessoas que têm muitos relacionamentos ao longo da vida, muito, mas não desapega de nenhum. Vai e vive voltando com o ex e percebe que o outro não serve para ela, porque os princípios do outro, os objetivos do outro não são os mesmos objetivos e os princípios dela, mas ela não desapega do outro. Tem uma dificuldade muito grande disso, né? E aí a gente começa a se questionar. Poxa, eu tenho todas essas questões aí em relação a esse tipo de problema. Mas como eu trato isso? Se eu vou num centro espírita, o cara fala assim, você tem uma obsessão, você vai fazer um tratamento de desobsessão. Você tem um problema de saúde física, aí você vai ali, toma um passe, e nós vamos fazer um tratamento de saúde física. Uma sessão de cura. Né? Os lugares falam assim. E problemas dessa natureza, como é que se trata dentro de um centro espírita? Se trata? Não se trata? Deixa a pessoa do jeito que está? Na verdade, isso gera um desconforto comportamental, um desconforto emocional, um desconforto sentimental que vai interferir na evolução daquela pessoa. Evolução da pessoa espiritual é assunto da doutrina. É interesse do espiritismo. E é por isso que a gente está tratando desses assuntos. Então, como todo tratamento de saúde, seja físico, seja mental, seja qual for, a primeira recomendação é procure atendimento especializado. Então, você está com problema de fígado, vamos fazer aí P3E, P3F, né? Vamos fazer um tratamento de saúde? Vamos. Mas vai no médico. Vai fazer exame médico, vai fazer intervenção médica, vai verificar quais as causas físicas. Nós vamos tratar das causas espirituais, mas será necessário que você vá tratar das causas físicas. Então, primeiro ponto, identificou uma pessoa com um problema dessa natureza, vai procurar um psicólogo. Sim, psicólogo não é só para louco, não. Se nós fôssemos bons amigos uns dos outros, talvez a amizade ajudaria. Mas nós também não somos grandes amigos uns dos outros, a ponto de conseguir tratar o que está dentro do outro de uma forma equilibrada, de uma forma sensata. Então nós precisamos do atendimento especializado de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra, verificar se ali tem mais alguma coisa além do que só um sentimento de abandono, e se aquilo não se traduziu em algum outro distúrbio. Né? A doutrina vai auxiliar essa pessoa através da reforma íntima. Mas não é uma reforma íntima comum, que a gente está ouvindo, vive ouvindo por aí, vive ouvindo nos centros espíritas por aí. Ao contrário, é uma reforma íntima diferenciada, né? Onde vai buscar na pessoa a solução dos problemas que ela tem. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, a gente precisa deixar claro alguns aspectos que a doutrina nos mostra e que fundamentalmente são como se fosse pequenos alicates, pequenas ferramentas que a gente vai desgastando aquele problema, que a gente vai readequando aquele problema. Eu não consegui um bom exemplo para isso, eu sei. Mas talvez eu vou contar aquilo que eu destaquei e vocês vão entender. A primeira coisa é assim: nós vivemos num coletivo. A doutrina fala que a gente vive num coletivo, que nós vivemos em sociedade. Perfeito! Mas também fala que nós somos indivíduos. Sim, nós evoluímos coletivamente e também individualmente. Produto do nosso esforço individual, produto do nosso comportamento, produto das nossas atitudes como indivíduo e a somatória dessa área social. Então, somos coletivos, mas não podemos esquecer que somos indivíduos. E todo indivíduo é só. Sim, temos a ajuda do papai e da mamãe quando é pequeno, de vovô, vovó, de tio, de amigo, de um monte de gente. Tem gente que convive com 1000 pessoas, mas nunca deixa de ser indivíduo, ele. E sendo individualidade,
Nós podemos ter, mas nós não precisamos de forma fundamental da presença do outro, da aprovação do outro e da companhia do outro. Tê-las é muito bem, é muito bom, mas se a gente não as tiver, isso não deve servir como motivo para nós adoecermos emocionalmente, sentimentalmente e, consequentemente, espiritualmente. Se o outro quer estar comigo, ótimo, eu te recebo de braços abertos. Se o outro não quiser, que pena. Eu tinha espaço para nós dois aqui na minha vida, para nós três na minha vida, para nós 5 na minha vida, para nós 20 na minha vida. Mas o outro não quis. Nós não dependemos do outro. Nós colaboramos, nós concorremos no sentido de correr junto, né? No sentido de estar junto. Somos indivíduos, mas cooperamos entre si para você atingir o seu objetivo e eu atingir o meu objetivo. Mas ausente o outro, eu vou seguir sozinho. Então, se essa minha individualidade me leva a não depender do outro, uma das coisas que eu preciso fazer com ela é eu preciso respeitar a minha individualidade. Eu preciso cultivar a minha individualidade. Eu preciso aprimorar a minha individualidade. Eu preciso incentivar a minha individualidade. De alguma forma, eu preciso fazer com que a minha individualidade nasça e se desenvolva da forma adequada. Eu sou indivíduo. Eu sou. E, por eu ser um indivíduo, eu preciso fazer com que esse indivíduo se expresse da forma certa, da forma adequada. Na vida e em todas as outras situações que a gente vai viver nas outras vidas. Eu tenho o costume de dizer que durante essa vida a gente deveria praticar atos preparando a gente para a vida de desencarnado. Para que, como desencarnado, a gente preparasse a nossa próxima vinda para cá. Não é isso que a gente faz. Geralmente não é. Ao contrário, nós acabamos esquecendo isso, né? Quando eu falei para vocês que nós não dependemos dos outros, a gente tem que entender que o outro colabora comigo, mas ele não é responsável. Se ele não é responsável, nós somos responsáveis por nós. Então, nossas diretrizes são pessoais, minhas, e eu não posso deslocar o governo da minha vida para o outro. O outro não deve mandar em mim. O outro pode me convencer, o outro pode me mostrar, mas o governo da minha vida ainda é meu. Eu tenho que entender que eu sou responsável pela minha vida. Se ela está boa, é responsabilidade minha. Se ela não está boa, a responsabilidade também é minha. E aí, existem algumas diferenciações que a gente precisa fazer, né? E a gente já vai entrando no encerramento aí. Amor é diferente de presença. Tem gente que ama e não está presente. Tem gente que está presente e não ama. Solidão não é desamor. Solidão é momento de estar só. Desamor, às vezes acontece estando junto. Às vezes acontece com o outro provocando, com o outro traindo, né? Então, o desamor ele não está necessariamente ligado à solidão. Ele pode até estar ligado à solidão, mas não necessariamente. Abandono é diferente de inutilidade. Nós somos sempre úteis. Mas o outro nos abandonar não é porque a gente não é útil. Não é porque a gente... É porque talvez ele não tenha mais interesse. Mas é pouco problema dele. Ele escolhe estar em outro lugar. Ele escolhe estar entre outras pessoas. Nós não somos inúteis por causa disso. Nós não perdemos valor porque o outro não quer estar com a gente. Porque a primeira pessoa que tem que dar valor em nós somos nós mesmos. E para encerrar, tem uma frase que eu coloquei aqui, é assim: somos úteis a nós mesmos. E aí eu posso colocar 2 pontos. O que é ser útil a mim mesmo? É me permitir evoluir. É me permitir crescer. É me permitir resolver problemas. É me permitir a ser melhor do que eu era. Eu deixo de esperar pelo que o outro resolva o meu problema e eu passo a resolver os meus problemas. São assim, olhando dessas formas, que a gente começa a perceber
O porquê o abandono é tão ruim? Porque a gente deixa, a gente nos abandona. Porque acreditamos, ou até porque o outro nos abandonou. Mas o outro nos abandonar não significa que eu preciso me abandonar ou que eu devo me abandonar. O outro me abandonar, muitas vezes, é ele perder a riqueza que eu sou, a riqueza que você é. Se a gente começar a entender assim, começar a compreender assim, a gente vai começar a perceber coisas novas na nossa vida. E vai começar a se desligar do sentimento de abandono. Volto a dizer, só a doutrina vai ser suficiente? Não sei. É muito adequado que cada um que tenha um sentimento de abandono perceba alguma coisa não legal nesse sentido, de tudo que eu falei, poxa, eu estou sentindo que o outro me largou, eu estou sentindo que não sei o quê, eu estou me sentindo mal com isso, pô, vai procurar algum auxílio psicológico, né? Isso é importante e é fundamental para a gente. Então, encerrando hoje nossa palestra, eu agradeço a todos vocês. Nós teremos a próxima, talvez vamos trabalhar a rejeição, que é um pouquinho diferente do abandono, mas tem muita consequência comum e muitas causas também comuns e que também impacta muito na nossa vida, né? Então, vamos parar de nos abandonar, vamos nos abraçar e nesse momento, fechando os olhos, vamos nos abraçar mesmo, né? Como se a gente estivesse de frente conosco mesmo, nos abraçando. E nesse instante também rogar a Jesus que venha nos abraçar. Nos abraça em três, eu mesmo e Jesus, né? Vamos rogar a espiritualidade que venha nos abraçar. Vamos fazer uma oração coletiva, né? Chama o seu mentor, chama os seus familiares que estejam desencarnados. Chama quem você quiser, pense em quem você quiser, abraça todo esse povo, né? E vamos pedir para a espiritualidade abraçar esse nosso planeta Terra. Está passando aí pelos perrengues. Covid é um deles. Está embarcando numa briga aí desnecessária? Talvez sim. Quem sabe a espiritualidade pode nos auxiliar a gente evitar essa tragédia. Muito embora a gente saiba que tragédias sejam necessárias para a evolução do planeta, né? Os escândalos vão acontecer, mas ai daqueles que estão envolvidos nos escândalos. Vamos rogar a espiritualidade para tentar demover quem seja possível demover desses escândalos. Vamos rogar a espiritualidade para abraçar os presídios, abraçar os hospitais, abraçar os pais, abraçar os filhos, abraçar aqueles que devotam sua vida também a auxiliar alguém. Esses abraços são gostosos, abraço é sinal de afeto, abraço é sinal de importância, abraço é sinal de carinho. Abraço é o oposto do abandono. Falamos muito de abandono. Então vamos agora falar de abraçar. Vamos abraçar tudo que a gente pode. Todos que a gente pode. E nesse abraço desejar o bem a todos. Desejar saúde a todos. E felicidade a todos. E encerrando a palestra de hoje, vamos pedir a Jesus que nos acompanhe ao longo das nossas vidas. Existem tantos aspectos que podem nos levar ao prejuízo, tantos aspectos que podem nos levar ao insucesso das nossas empreitadas, mas a gente tem Jesus. E o que Jesus traz de bom? Nas palavras que estão no Evangelho, só naquelas palavras, e Jesus teria muitas outras para nos dizer, só aquelas palavras já são suficientes para a gente compreender a nossa importância para o Criador, as nossas importâncias de nós para conosco mesmo, em relação aos nossos pais familiares e a nossa importância dentro da sociedade. Então, encerrando a palestra de hoje, vamos agradecer por isso. Só o pouco que Jesus nos trouxe, que está relatado no Evangelho, e olha que Jesus tem muito mais para oferecer, já é alimento para quem tem fome.
remédio para quem sente dor. E a gente teve alguém que veio aqui para nos trazer isso. Alguém que poderia ficar onde estava, mas não. Ele veio pelos nossos interesses, ele não nos abandonou. Ele veio nos doar amor e ensinamento. Então, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Até a próxima.